Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. Você sabe que o Gazeta Entrevista é também um oferecimento muito especial da água mineral Verágua, produzida em nosso estado, obedecendo rigorosos padrões de qualidade. Água mineral pura e cristalina é Verágua. Um abraço pessoal para o seu Eurico do Couro, foi lá na Auto Acre esses dias, disse: Alain, manda um abraço para mim, tá aí o seu abraço, Eurico. Meu amigo Ed Celular, prefeito Ed Celular gosta do senhor, viu? Ed Celular, Juruna, o pessoal lá dos camelôs. Dos camelôs. Grandes amigos. O Ed Celular pediu para eu dar um recado para o senhor. Se o senhor espirrar, ele diz saúde. Ed Celular. Fala que ele tem que fazer uma campanha lá de baratear o celular que ele vende lá. Né? Ed Celular, barateia Compra celular. um e leva dois. Eita, Ed, acabou agora. O prefeito pedindo é capaz de ele fazer. Gente, eu estou batendo um papo com o prefeito Marcos Alexandre sobre vários temas aqui, principalmente sobre a alagação. Falávamos no bloco anterior sobre possibilidade de desabastecimento, tudo já foi colocado aqui pelo prefeito. E nós vamos agora, prefeito, falar de alguns aspectos importantes aqui. Também eu creio que seja uma preocupação da prefeitura, junto com o governo do estado, essa questão do carnaval, porque foi anunciado que a festa será realizada, mas tem também aquela questão do esquenta, que seria lá no mercado, no novo Mercado Velho. E aí, prefeito, alguma mudança nesse cronograma? Ô Alain, as equipes estão avaliando, porque nós estamos com o rio muito alto e tem um risco de fazer o carnaval ali, o esquenta pelo menos, no domingo, ali no Mercado Velho. E hoje à tarde foi pauta de da discussão que houve lá com a Defesa Civil acerca disso, da programação do carnaval e da programação do esquenta. Então, a avaliação que nós fizemos é que nós estamos hoje com as equipes mobilizadas, Alain, lá no Parque de Exposição para garantir segurança, para garantir todo o trabalho que a gente tem de assistência e socorro às famílias que foram atingidas pela alagação e também, durante o período do carnaval, provavelmente nós estaremos mobilizados nesse socorro e nessa assistência, né? Então amanhã deve haver o anúncio. Eu acredito, Alain, aqui vou dizer antecipando, mas eu acredito que por conta da situação que o rio não baixou, o esquenta fica comprometido para domingo, mas amanhã as pessoas podem acompanhar pela internet, nós vamos estar dando essa informação. Clima, né, prefeito? Eu acredito que não tenha clima disso, Alain, até porque nós estamos aí todos mobilizados para garantir socorro às famílias, né? Mas amanhã vai ser divulgado essa questão, se vai ou não ocorrer o esquenta. Eu acredito que não. Mas é uma decisão que vai ser tomada conjuntamente e vai ser anunciada amanhã pelas equipes da Garibaldi Brasil e da Fundação Elias Mansur. Em relação ao carnaval, Alain, a avaliação ficou para ser feita até segunda-feira, se vai haver. O que eu adianto é que alguns bairros procuraram a prefeitura pedindo apoio para fazer lá a sua festinha, por exemplo, para 6 de agosto, o pessoal lá do Universitário, do Esperança, que tradicionalmente fazem. A gente vai apoiar essas atividades, até porque evita a pessoa sair de casa, andar muito, né? Agora a gente tem uma preocupação muito grande com o trânsito, né, Alain? Então vamos dizer assim, essas carnavais que ocorrem no bairro, nos blocos, nós vamos ajudar, porque eu acho que isso até ajuda para que as pessoas não ficam transitando muito e impondo mais risco. Então tá ali perto de casa, é uma atividade mais tranquila, né? Mas tudo isso vai ser discutido e anunciado segunda-feira, a programação do período de carnaval e o esquenta amanhã no site da Prefeitura e do Governo, vai haver já o comunicado. Na situação que está hoje, eu acredito que não tenha clima de fazer. Prefeito, o Lindinei Oliveira, ele pergunta o seguinte: prefeito, sabemos que esta questão dos desabrigados é um problema crônico. De que forma a Prefeitura trabalha para garantir que as áreas desocupadas não voltem a ser ocupadas por outras famílias? De fato, há uma política séria de tornar essas áreas uma área verde, por exemplo? Senão, iremos ficar nesse vício. Sai um, entra outro, é a indústria da invasão. Eu entrevistei o secretário de Habitação, Rostênio, que falava exatamente desse tema, prefeito, porque foram entregues 262 unidades recentemente, tanto no Jacarandá, no setor 2, quanto no Novo Horizonte, inclusive para famílias que estão ali na área de risco e que já estão alocadas no Parque de Exposições. Perfeito. O que é que o senhor pensa como engenheiro dessa questão de ocupar as áreas de risco para que não haja invasão novamente? Como é o nome do... É o Lindinei Oliveira. Bom, prefeito. O Lindinei faz uma pergunta muito pertinente, principalmente ela nesse momento que nós estamos vivendo. Lindinei, nós temos uma área, por exemplo, que é emblemática, abaixo da Bitase e abaixo da Cadeia Velha. Boa parte dos imóveis de lá estão sendo demolidos ou desconstruídos, né, Alain? Porque as famílias estão indo para esses conjuntos. Jacarandá, Novo Horizonte, ali próximo do Palheiral,
e também vão para a Cidade do Povo. Até porque ali é área de APP, muitas vezes. Ali é uma área alagadiça, é a primeira que alaga, Alan, junto com a Ayrton Senna. Então nós estamos, junto com o governo, fazendo um trabalho, primeiro, de proteção da área, para não deixar novas invasões. Então há um trabalho de vigilância com a Polícia Militar, né? Alan, eu defendo que se faça um plantio de árvores, que se recomponha ali a margem do Igarapé, que foi ocupada ao longo do tempo, para que a gente possa ter uma ocupação mas com a vegetação, recompor a vegetação do local. Como eu defendo também que na medida em que as famílias forem das outras áreas, vou dar um exemplo, Dom Giocondo, Papoco, Preventório, se nós conseguirmos levar as famílias para lá, né, que a gente possa fazer a recomposição do talude ali na beira do rio, é claro que demanda muito investimento. Esse é um grande desafio, viu, Alan? Porque esse ano, infelizmente, algumas famílias das primeiras que foram para o parque eram famílias que ano passado não estavam residindo em áreas de risco. Então aconteceu que elas acabaram ou construindo casa ou alugando casa nesses locais que são áreas que alagam e, portanto, são áreas de risco, né? Então esse é um esforço muito grande, mas depende muito, Alan, também da conscientização da população, sabe? Para a gente não deixar ocupar essas áreas, senão nós vamos ficar com uma situação cíclica. A população né? A população também pode ajudar a prefeitura denunciando o invasor? Sem dúvida, sem dúvida. Você acha que esse é o momento? Porque, gente, é o seguinte, se a gente quer uma Rio Branco organizada, a gente vê o esforço da prefeitura e do próprio governo realizando obras de habitação para essas famílias que moram nas áreas de risco. Tá certo que demora, muita gente reclama, poxa, o assistente social não veio na minha casa ainda fazer aquela avaliação social para que eu possa receber minha casinha. As pessoas reclamam da demora, mas algo está sendo feito, prefeito. Agora, é importante também que cada um faça sua parte e denuncie a indústria da invasão. O senhor concorda com isso? Eu concordo, Alan. Ano passado nós tivemos 30 tentativas de invasão. Em uma delas, nós fizemos o cadastro social, com todo respeito, viu, Alan? Eu respeito, eu sei que as pessoas não se sujeitam a isso se não precisarem. Mas em uma delas, foi o que nós fizemos o cadastro, a maioria já tinha casa. Estava ali na especulação, tentando ter um terreno, ou para alguém da família, ou para vender na frente, né? E tinha uma parcela das pessoas que realmente precisavam. Essas a gente tem que estender a mão, tem que buscar solução. Eu sei que ninguém quer morar numa área de risco. Mora ali porque não tem alternativa. Então, e esses que já têm casa nós temos que ter coração para isso, especulam, prefeito, não podem ser judicialmente processados, não? Alguns estão respondendo, Alan. Teve líderes de invasões que tinha casa, tinha estrutura, né, e estavam ali invadindo, incitando as pessoas a invadir para poder depois comercializar. Isso daí existe um trabalho de inteligência, né, investigações estão sendo feitas, porque nós não podemos usar a dificuldade das pessoas para ter uma oportunidade de renda, para ganhar dinheiro com a dificuldade dos outros. Isso aí não podemos deixar e compactuar. Mas eu entendo, Alan, eu visito várias vezes essas áreas, esse ano estive em todas elas, passei a manhã de ontem e de hoje visitando, eu sei a dificuldade que as pessoas estão vivendo, eu me solidarizo com elas, né? A gente tem que buscar solução, tem que estar junto, tem que visitar as famílias como eu faço, porque é assim que a gente encontra uma solução. Na medida em que encontrar, não deixar ocupar mais. Prefeito, ainda falando sobre a alagação e sobre os problemas que isso ocasiona em Rio Branco, Rosivan Marques faz a seguinte pergunta. Prefeito, há 17 anos a Frente Popular está no poder e ainda não conseguiram resolver os problemas causados pela enchente do Rio Acre. É sempre a mesma coisa todos os anos. O senhor prefeito não acha, muito tempo, que isso já deveria ter sido resolvido? O governador Jorge Viana, quando assumiu, ele fez obras de contenção, tanto na Gameleira quanto no Novo Mercado, dos dois lados da ponte. Porque o rio ele tem seu ciclo natural. E ele vai abrindo caminho e vai desbarrancando normalmente, como acontece ali na Floriano Peixoto, por exemplo. Exato, em frente ao Instituto São José. A prefeitura tem caixa para fazer obras desse tamanho? Não tem, Alan. Essa obra realmente é uma obra ou para o governo federal, né, apoiar financeiramente, ou para o governo do estado, mas a prefeitura tem um orçamento anual de 500 milhões. E o custo ali para fazer a contenção em frente ao Instituto São José, estimado, é de mais de 10 milhões. Então, nós não temos condição, por exemplo, de assumir uma obra dessa com recursos próprios, a não ser que haja um apoio do governo federal ou uma decisão do Estado, como houve. O governador Tião Viana tem feito uma prioridade. Ele, por exemplo, tem investido muito nos bairros. Foi uma decisão do governador, porque nós tínhamos ainda uma condição de mais de 40 bairros sem infraestrutura. E o governador, então, com o programa Ruas do Povo, está chegando nos bairros da cidade, nos bairros mais distantes. Foi a decisão que o governador teve. E o governador teve outra decisão muito inteligente, que foi construir a cidade do povo, para tirar as pessoas das áreas de risco. Exato. Então, a política habitacional,
Você mesmo citou que assim, em uma semana foram entregues mais de 300 habitações, somando os dois conjuntos, né, lá na Novo Horizonte, próximo ao Exatamente, Palheiral 262 habitações. Pois é. E agora a Cidade do Povo, que agora em março são mais de 500 famílias que irão, todas elas que são das áreas de risco. Então a decisão do governador foi essa e eu respeito, acho que a decisão é acertada. Agora, eu queria dizer para o Rosivan que nós temos um problema que é o seguinte: todos os anos, Alan, a cidade vai sofrer algum tipo de alagação. Isso independe da nossa vontade. O nosso rio é um rio confinado, quando a gente fala na engenharia, é um rio estreito. Então, dá uma chuva em Assis Brasil, sobe 3 metros. Uma chuva, né? Porque é mais confinado que aqui, mas aqui também. Então, nós vamos sofrer com alagação. A questão é a ocupação das margens, que ao longo do tempo foi acontecendo. O Rio Branco tem 131 anos de idade, Alan. Então o ideal... E 212 bairros. Então a questão é conter a ocupação das margens do rio. Ou seja, ao invés de fazer grandes obras de infraestrutura, como propôs o deputado Eduardo Farias, de eclusas no Rio Acre, seria ao longo dos anos ir desocupando as margens, é mais barato e menos arriscado? E outra coisa, Alan, cuidar da cidade é cuidar das famílias que residem na cidade, né? Então, às vezes a gente pensa num projeto muito grandioso, mas esquece de olhar as famílias. Se eu levo a família, como é a proposta do governador, para uma área segura, eu estou investindo numa situação definitiva para aquela família, do que fazer um projeto aí de milhões aí na beira do rio, que a gente corre o risco, né, de não dar certo, porque eclusa é um projeto muito complexo. Eu sou engenheiro civil, eu digo para quem está em casa assistindo, é muito complexo, muda a hidrodinâmica. Tem pessoas questionando agora essa cheia lá do Madeira, vinculado às hidrelétricas. Como engenheiro, o que o senhor pensa disso? Olha, aquelas... A população de Jaci, Paraná é unânime. Olha, foi as hidrelétricas, o que o senhor pensa disso? É porque coincidiu, no ano de funcionamento, coincidiu com essa grande cheia. Mas lá, Alan, diferente de outras barragens, as turbinas são turbinas que ficam submersas. Então elas não estão provocando um aumento da cota, né? Então, claro que mudou a hidrodinâmica, porque você colocou um elemento no rio que não tinha. Mas ele não é o principal causador dessa situação, pelo menos é até onde eu sei das informações, né?